A carta de Paulo. Filemon. Filemon, capítulo 1. Amém? Filemon, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. O 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tomei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o gerei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. O 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos heis de ser concedido. Senhor Jesus, fala conosco essa noite, ó Pai, através desta carta. Eu amo essa carta, porque ela me traz muitas lembranças. Primeiro, me recorda a minha conversão, quando eu me converti, e também uma vez que estava na liderança o pastor Mendes, e ele fez uma ordenança que lêssemos essa carta 50 vezes. E foi um momento assim muito bom, ler 50 vezes essa carta e jejuar. Foi um período assim perfeito, viu? Maravilhoso. Então, essa carta nos traz a lembrança, o amor, o perdão.
Muita coisa boa que traz, viu? Essa carta. Então, traz também o caráter de Filemão. É impressionante o caráter de Filemão. Aqui também traz Paulo, né, que intercede pelo escravo Onésimo. E também retrata a comunhão de Paulo e Filemão no Senhor. O caráter de Filemão. Filemão, quem era Filemão, gente? Filemão era o senhor que tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo trabalhou para esse senhor e teve um dia que ele fugiu. E ao fugir, naquela época, os escravos, quando fugiam, se fosse encontrado, era a crueldade que era feito com eles. Quando eram achados, era marcado um F de fujão na testa, com ferro quente. Pense naquela cena terrível. Ou então eram mortos. E aí o que aconteceu? Paulo preso, Onésimo vai até Paulo, e eu imagino Onésimo pedindo, né, uma intercessão a Paulo, para Paulo interceder, para Filemão o perdoar. Ou então, o outro cenário, quando Paulo soube da história de Onésimo, Paulo, né, voluntariamente, como mente de Cristo, fez essa intercessão. A história não retrata bem como é que aconteceu. E aí, essa carta foi escrita em Roma, cerca de 64 anos depois de Cristo, o autor Paulo. Esse tema, Onésimo, um escravo que fugirá de Filemão, um cristão de Colossos, roubando e indo para Roma. Em Roma, Onésimo, que é o escravo, se converteu ao se encontrar com Paulo, que o enviou de volta a Filemão. Com esta carta, Paulo pede o perdão e a restauração de Onésimo. Eu gostaria que vocês abrissem Efésios 4:1. Cadê Efésios 4:1? Efésios 4:1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, aqui em Efésios 4, está falando que nós cristãos temos que andar como é digno da vocação com que fostes chamados. Esse versículo me chamou muita atenção. Eu lendo e pensando: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. E eu ouvia eu falando Senhor, e essa palavra é para nós, é para a igreja. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, a igreja tem que andar digno da vocação qual foi chamada. Essa palavra cortou o meu coração. A outra palavra é 2 Timóteo 1:8. Deixa eu ver aqui onde é que está 2 Timóteo. Que diz assim, 2 Timóteo 8. 2:8.
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que diz, irmãos, vou repetir mais uma vez. Participa das aflições do Evangelho. Estamos preparados para viver essa aflição? Essas aflições? É forte nessa palavra? Participa das aflições do Evangelho. Eu ainda tenho que lutar muito, viu? Para participar dessas aflições. E aqui eu quero falar quem foi Filemão. Filemão foi um discípulo de Colossos que abrigava uma igreja em sua casa e era muito hospitaleiro com os santos. Quem aqui tem coragem de abrigar uma igreja na sua casa? Essa palavra fala fortemente aos nossos corações. Muitas das vezes não temos nem paciência para receber uma visita em casa. Imagine abrigar um santo na sua casa, como fez Filemão. Que caráter desse homem, viu? Quem era Onésimo, escravo de Filemão, que havia fugido e se converteu ao encontrar Paulo. Paulo poderia ter continuado com Onésimo como seu ajudador. Porém, ele achou melhor enviar Onésimo e ainda pede para Filemão colocar a dívida de Onésimo na sua conta. Quem aqui faria isso, hein, gente? Como corta, viu? Mas ele não quis fazer sem o consentimento de Filemão. Sem dúvidas, Filemão teria consentido que o apóstolo tomasse Onésimo como seu ajudador, se o apóstolo Paulo assim tivesse pedido, mas ele não o fez. Paulo deixou Filemão livre para decidir o que ele queria fazer com seu próprio servo. Paulo afirmou que Onésimo se separou do seu senhor como um infiel, porém, depois de convertido, se tornou um escravo fiel. E aí, Paulo falando com Filemão: se você me considera um amigo, receba a Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Se ele causou algum dano, ou se lhe deve alguma coisa, coloque isto na minha conta. Eu prometo que irei pagar e peço que me cobre isto. Eu não vou dizer que você me deve o seu próprio ser. Deixe-me ter a alegria de saber que o perdoou. Eu confio em você, que você fará ainda mais do que eu digo. Pense na confiança que Paulo tinha em Filemão, porque Paulo sabia que Filemão tinha a mente de Cristo. Sabia do perdão e do amor, que falava bem alto ao seu coração. Aqui eu vou ler agora esse final, que também é muito marcante. Que é Filemão, no versículo 20, que fala sobre a comunhão de Paulo e Filemão no Senhor. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanimo o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousadas, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Agora pense, nos dias de hoje, se temos um irmão, uma amizade para nós compararmos com essa comunhão de Paulo e Filemão.
Eu vou ler só mais uma vez. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Eu lendo essa palavra, meditando nela, eu penso, Senhor, será que eu tenho alguém, eu tenho algum irmão, eu tenho algum amigo que eu posso mandar uma pessoa para a casa dele e ele aceitar na fé? Trazendo por dias de hoje, pense na mente de vocês se vocês têm alguém assim. E se não tiver, a mudança tem que começar de nós, para percorrer entre nós, entre nossos amigos, nossos irmãos, essa confiança, esse amor, o perdão também, que fala muito alto nessa passagem. Me lembra muito minha conversão, porque eu trabalhei em um lugar, eu ainda não era cristã, eu trabalhei lá durante 7 anos, como líder de produção, e eu nunca vi uma empresa para ter tantos cristãos. E aí, quando eu chegava de manhã, tinha uma roda enorme, eles orando do lado de fora. Então, toda vez que eu leio essa passagem aqui, eu lembro deles. E aí, o que acontecia, na hora do almoço também, eles comiam tão rápido, e a oração, leitura da palavra, explanação da palavra, era lindo. E aí, o que acontecia, tinha uma irmã, que toda vez que eu passava para pegar a anotação dela, na hora que eu ia fechar a comanda, ela começava a falar de Jesus para mim. Eu dizia assim, irmã, agora não, que eu estou com pressa. Aí ela falou, tá bom, minha irmã, tá certo, pode ir. A próxima vez que eu passava, no outro dia, ela estava com uma carta escrita para mim. E aí eu pegava aquela carta e saía. Quando eu ia ler, gente, só a palavra do Senhor, direcionada a mim. E aí, nesse vai e vem, eu me tornei ouvinte da palavra, dentro da empresa. Ouvinte da palavra, mas não queria compromisso com Cristo. Gostava de usar uma tomara que caia, que eu nunca vi. Quando eu pensava em me converter, eu pensava, meu Deus, eu vou deixar de usar minha tomara que caia? Olha que pensamento, gente, pelo amor de Deus. Viu? Aí tá, né? Achando eu que ia conseguir me esquivar do Senhor, só que o Senhor já estava assim, você é minha, você é minha. Olha o que o Senhor fez. Eu comparo com o cuidado do Senhor com Onésimo. O que aconteceu, gente? Aí tá, né? Eu ouvindo a palavra, aí teve uma festa de final do ano. A empresa botou uma banda na empresa, e aí eu já sentava na roda com eles para ouvir, e mesmo assim eu fui para a festa, dancei. No outro dia eu estava morrendo de vergonha quando eu vi a irmã. Eu falei, oi irmã, tem um negócio para lhe falar, eu dancei. Aí ela, não tem problema nenhum não, minha irmã. Rapaz, que sutileza dessa irmã, viu? Aí tá. E nesse meio tempo, meu pai adoeceu, ficou muito doente. Quase morre. E aí, eu só chegava na empresa me acabando de chorar, gente. Eu não trabalhava não, só fazia chorar. E aí foi aonde os irmãos, mas, gente, eles oraram tanto que meu pai foi curado. Meu pai foi curado e aí eu fui me chegando mais em ouvir a palavra. Mas está pensando que eu me converti? De jeito nenhum. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor levou minha irmã em um assalto. E ali foi o cuidado de Deus para a minha vida, porque se converteu eu, minha mãe e minha irmã. Pense aí no cuidado de Deus. E aí o que aconteceu? E depois disso, desse incidente, dessa tragédia, foi que eu me lancei totalmente nos pés do Senhor. Se não, só Deus, viu? Rapaz, que cuidado do Senhor, viu? Por isso, gente, nesse momento, lembre do primeiro amor, da conversão de vocês. Traga sempre à memória que isso é muito bom, voltar ao primeiro amor. E é isso. Deixa eu ver aqui mais.
E no final, né, no versículo 22, Paulo expressa a sua fé de que será liberto da prisão e que poderá visitar as igrejas novamente. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Deus é fiel e justo. Amém. Glória a Deus.